É, oi, então, meu nome é Johnny, aqui do canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre os Nephilim, os filhos dos anjos caídos, que está em todas as mídias, principalmente em jogos e em filmes, mas em alguns certos filmes e alguns jogos a presença é muito forte, só que as pessoas não levam a sério e acham que é uma brincadeira. Então, como por exemplo aqui nesse filme Cloverfield Monstro e na trilogia, aparece esse monstro que é considerado na Bíblia como um gigante, só que de aparência mais animalística, tipo um inseto, uma criação artificial que eu falo. Então, esse monstro nunca deveria existir na vida real, só que como os anjos caídos eles têm o poder para manipular as coisas, eles têm conhecimento, eles vão fazer o que eles querem mesmo. Então, nada impediria eles senão o poder de Deus que iria botar pressão nos caras, mas eles fizeram muita coisa no tempo do dilúvio, mas Deus limpou os caras da terra, mas não totalmente. Então eles estão trabalhando com os cientistas mais inteligentes do mundo, como quem inventou esse a CERN aqui, que é um colisor de partículas muito poderosos, e diz que na China irão fazer um colisor de partículas, abridor de portais, muito maior na China ainda. Então, e no Brasil tem a Sirius, que dizem que é só para estudar as moléculas, alguma coisa assim. Só que não existe, é tudo em conjunto, né? Todas as tecnologias e os maiores cientistas, todos eles trabalham em conjunto, eles não têm opinião própria, eles só fazem o que lhe é ordenado. Então, os caras são escravos mesmo. Mesmo sendo milionários, os caras não são nada senão escravos. Então, tem a CERN, que é o mais conhecido no mundo, por enquanto, né? Tá aqui algumas imagens de dentro. É, algumas imagens talvez meio levezinho, porque se eles não vão espalhar muita coisa, como por exemplo uma imagem da máquina funcionando em tempo real, por exemplo. Provavelmente até teriam umas imagens das entidades materializando completamente, sabe? Então, ó, o tamanho aproximado do portal que os caras querem abrir. Então, alguns gigantes eles conseguiram trazer para esse portal, mas não tenho certeza exatamente, mas eles sabem que agora que eu lembrei que certos lugares do mundo tem certas entidades, então, em certos países tem alguns anjos caídos muito fortes, aprisionados, que eles não podem sair nem matar a humanidade à vontade. Então eles estão presos aqui pela pressão de Deus e provavelmente dos arcanjos, né? Que não permite os caras fazerem quase nada. Então, aqui que os caras supostamente teriam talvez calculado que aqui tem um anjo caído aqui preso e que iriam libertar ele completamente. Eles talvez, né? A quantidade inumerável de anjos que caíram do céu, um terço, mas do número que ninguém sabe. Então, não sei quando seria o dia, mas no dia que realmente conseguirem abrir os portais, vai ser um dia muito feio mesmo. Tem muitos filmes que mostram isso, que nem esse Cloverfield ou o Monstro,
que é um filme meio difícil de encontrar. Na primeira vez que eu fui procurar, meio censurado. Aqui no YouTube você coloca Cloverfield, daí o negócio não aparece nada, como se não quisesse fazer propaganda do filme. E daí, se você colocar o completo Cloverfield Monster, que é em inglês, aparece o filme aqui e alguns caras falando, mas a maioria deles só tá fazendo piada. Tipo, era um comentário comédia, principalmente os brasileiros que são só comentaristas comédia. E os caras que dizem que são de Deus e que trabalham para Deus, eles também fazem meio que umas piadas, comédia, ou dizem que é teoria da conspiração. Então, na verdade, eles estão trabalhando contra o Evangelho de Deus, porque se o livro apócrifo de Enoque está certo, como qualquer pessoa que tenha uma certa parte do Espírito de Deus dentro deles consegue sentir que é verdadeiro, não tem como eles desmentir tudo, dizer que é teoria da conspiração, esses monstros aqui, que eles não estavam vivos na época dos anjos caídos para ter essa opinião tão certa que eles têm, que é só uma teoria, sendo que como é que você iria na época lá de Noé, mesmo que você fosse um guerreiro extremamente habilidoso, como é que seriam vencer um gigante desse aqui? Não é impossível. Talvez se você tivesse uma arma angelical, que alguns desenhos, anime mostra que alguns humanos conseguiram botar as mãos em objetos angelicais ou algo semelhante. E daí fizeram muita coisa, mas algumas pessoas que eu tinha ouvido os comentários deles em inglês, né? Eles falaram que todos os artefatos que existiam bons, que provavelmente serviriam para nós, foram todos jogados no mar, então foram todos destruídos ou inutilizados, porque quem é que vai ter dinheiro para ficar recuperando artefatos no mar se não for um próprio Illuminati milionário, cheio de dinheiro? Então, para nós não tem chance, é só fazer o que puder e se preparar do jeito que puder, mas no meu caso, por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar um monte de coisa e se preparar de maneira correta, então um vídeo no YouTube é a maior coisa que eu poderia fazer. Então eu vi só essa partezinha aqui do livro de Enoch que interessa, e o resto do livro de Enoch é muito bom, mas ele faz uns comentários, tipo uma visão panorâmica que fala dos eventos meio dispersa, na minha opinião. Então, basicamente, resumindo aqui, ele conta desde o começo que Enoque era um homem justo e ele presenciou aqui esses anjos caídos descendo do céu e com a intenção de raptar ou roubar as filhas dos homens que eles acham mais bonitas, que na minha opinião a beleza do passado que Adão tinha e Eva, e mesmo depois da queda, ela foi se dissipando aquela beleza. Então tinha uma beleza exótica mesmo, algo que poderia provavelmente causar no coração de um anjo até mesmo pensamentos terríveis, sabe? Que nenhum homem normal tem pensamentos terríveis sobre é, alguma mulher, alguma coisa, que nem nos animes mostram uma beleza exótica, que nem aqui, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, essa aqui, por exemplo, uma beleza exótica, é, surrealista, mas na verdade, na minha opinião, existe, sabe? Não é
retirado totalmente da realidade, porque senão eles nunca fariam uma filha dos anjos caídos, fêmea assim, tão bonita. Então, né, na minha opinião, existe, só que a realidade é que se você encontrasse uma criatura dessa aí no vida real, talvez você tivesse uma certa sorte para os homens que entendem o que eu estou falando, mas em todas as histórias que foram contadas, um cara que tem uma certa sorte, o máximo que acontece é o cara é comido depois do certo ato, né? Então, eu mesmo já tive experiência espiritual é, vasta, digamos assim. Se as pessoas ficarem fuçando lá o meu histórico do YouTube, vão ver que eu, digamos, investigo muito e até se coloco em risco por causa dessas experiências que eu tive, que eu sei que a realidade é. Existe tudo isso daqui que você está vendo em todos os filmes e anime, por exemplo, que eu acompanho. Isso daqui existe, só que para nós que somos humanos e não temos um corpo físico artificial feito pelos anjos caídos, que nem essa mulher aqui super exótica, a gente nunca sobreviveria a uma luta, sabe? Naturalmente. Então, no espírito que eu geralmente não é contando vantagens, geralmente dou um couro nos capetão, sabe? E até vi pessoalmente os capetas investigando minha vida, sabe? Botando pressão. Que no exterior eles falam de indivíduo perseguido, tipo indivíduo marcado, que se eles detectam se você fosse um gênio ou um homem de força sobre-humana, qualquer coisa, até mesmo um albino, que dizem que o albinismo é algo raro e que deveria ser respeitado porque não é uma anomalia, é digamos, um presente de Deus, digamos assim, e os caras, se eles veem alguém com um certo potencial, eles já marcam e se a pessoa for realmente o brilhante, já é morto já mesmo e clonado e assim por diante. E eu mesmo presenciei aqui uns fatos espiritual, que o mundo espiritual nada mais é que a dimensão fora da sua visão. Então, quando eu viajei pelo mundo espiritual, eu tive todos os contatos que você pode imaginar. Então, é, eu vi e presenciei também, tive que, digamos, receber umas extremador física por causa dos ataques espirituais, mas digamos que eu já testei pessoalmente as coisas, então não tem muito o que falar. Eu deixei essa imagem aqui porque eu, digamos que encontrei umas encarnações realistas dessa é, fêmeazinha, digamos assim. Melhor não dar crédito, mas a verdade é que o que é homem comum seria completamente destruído, tanto pela beleza sedutora quanto pelo poder físico das entidades, né? E eu mesmo tive um sonho que os portais se abriram e a força básica desses nefilins, filhos dos anjos caídos, um boi que pesa, não me lembro se é 2 toneladas. O bicho é erguido como se fosse um brinquedo, um cachorrinho poodle, assim. É patético, comparado à força física natural do homem hoje em dia. Realmente a humanidade tem decaído
todos os anos, e uma outra coisa que eu percebi é que eles talvez estejam fazendo essas Olimpíadas para testar a decadência da humanidade. Eu acho, né? Sempre houve aquelas guerras do Coliseu que os caras faziam por diversão, então acho que eles estão registrando a decadência da humanidade em todas as eras, então estão pegando o melhor lutador dessa época e fazendo os estudos contra o melhor lutador de 100 anos atrás, de 500, 1000 anos, e daí vendo que a decadência da humanidade está atingindo níveis críticos, sabe? E agora com essa certo presente do governo, a pessoa vai, sei lá, acho que chegar no nível dos animais, eu acho, né? Então eu vou deixar aqui essa partezinha que é importante. Nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas. Então, os anjos, filhos dos céus, não é filhos da terra, a humanidade, que muitos caras confundem, que dizem que são os filhos de Caim ou algo semelhante. Não é, é os filhos do céu, os anjos, que na minha opinião a beleza das mulheres era exótica, algo que realmente botaria pressão até nos anjos, sabe? Na minha opinião, porque ele também não tem muito como explicar como é que um anjo que viu a glória do céu iria cair de joelho perante uma mulher. Parece até patético, né? Como que iria acontecer um negócio desse? Mas então aqueles se impressionaram muito com a beleza, né? Então é terrível, cara. Os homens que estavam vivendo naquela época lá, não sei nem o que dizer, sabe? Imagine você, um homem fraco, tendo que se deparar com a força de um anjo que nunca foi fraco e nunca soube o que é fraqueza. É patético. Eu falo dessa forma porque eu já tive muita experiência o homem físico é fraco e o homem espiritual é forte, mas mesmo assim a falta do conhecimento que eles têm perante nós, o conhecimento que eles têm perante nós é geralmente você só iria ganhar pela pequena interferência de Deus, não pela sua própria inteligência. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho Dizendo mais. uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos, esposas da progenie dos homens, e geremos filhos. Então seu líder, Samiasa, disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realidade. Esse líder aqui que coloca um Sameasa, é, alguns dão um falso testemunho que não é Sameasa, é próprio Satanás, e outros dizem que é Azazel. Eu mesmo não tenho como saber, mas se fosse falar de tudo que eu já vi, eu acho que deveria, pela minha experiência, ser o Azazel. Mas esse nome aqui, eu não sei nem se não foi totalmente corrompido da tradução original, porque esse nome não é reconhecido e não é representado, tipo, como se os próprios satanistas não reconhecessem a existência desse anjo caído que era o líder deles aqui. Então, eu não tenho certeza. Talvez o nome dele foi totalmente retirado da existência para, sei lá, para como censura ou como os próprios satanistas não reconhecem esse anjo caído como algo importante, até porque eles foram aprisionados, né? Então, digamos que ele é um líder derrotado. Então, talvez na opinião deles eles não mereçam nenhum respeito, mas é complicado. Mas eu vou deixar aqui até terminar um pouquinho mais. Realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime.
Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos, e a E ó, o cara, ele mesmo já tava meio que dando pra trás, daí os caras apoiaram ele, daí ele resolveu seguir o plano. Mas dizem que o pecado maior deles não foi ter feito o que eles fizeram com a humanidade, é que eles, né, tentaram retirar a linhagem de Jesus, não deixar nenhuma linhagem pura. Então, foi por isso que Deus fez o que ele fez no dilúvio e conseguiu salvar uma família só. E imagine, uma única família. E todos o resto foram considerados impuro, sangue corrompido, que eu falo pessoalmente. Então, é difícil mesmo. Então, aqui eu não vou continuar porque para as pessoas que não estão acostumadas, é cansativo ficar ouvindo um áudio, mas para mim que não sou muito estressado para áudio, eu aguento ouvir sossegado, mas o próprio vídeo que eu tô fazendo deve, acho que dar 1 hora e pouco. Aqui na internet que eu tenho aqui de rural aqui, meu Deus. Nossa, talvez tem hora aqui que eu acho que dá 1 mega, sei lá. Por causa que é tipo, internet é analógica, sei lá o que. Então, quem quiser e puder investigar aqui o livro Apócrifo de Enoque, é audiolivro que fala, não digamos, leitura, você que vai ler o audiolivro, o áudio. E eu notei pessoalmente que algumas pessoas, não sei, fazem a tradução errada ou esquecem pequenas partes, mas o que interessa eu acho que vai ser ouvido. E nas partes aqui que eu acho que começa Enoque 95, que é as últimas palavras, digamos, muito duras para as pessoas que vivem hoje. E eu, quando eu coloco essa parte, eu recupero um pouco da confiança em mim mesmo, porque eu não tô só lutando assim, dando tiro no escuro, é uma luta bem realista. Então, para quem está escutando e é, tem muita dificuldade pessoal, é a luta, não tem outra explicação. Então, eu já falei da CERN aqui, eu acho que eu vou colocar o Sirius do Brasil. Aqui eu tinha colocado a página aqui no Cloverfield, e se quiserem assistir, assistam, mas a verdade é bem pior do que essa. E esse bichinho aqui, digamos, é feio, mas comparado aos verdadeiros capetas do inferno, o bichinho aqui é bonito, sabe? Um bichinho de estimação. É, não é nada, tipo, um negócio significante. Mesmo um bicho desse tamanho aqui que atingia a altura dos prédios aqui dos Estados Unidos, não sei qual que é a altura máxima lá dos prédios nos Estados Unidos. Lá eles são bem mais cuidadosos com a arquitetura do que o Brasil. Aqui os caras fazem uma construção pronto para cair, é tão ruim que os caras são. Eu tenho que falar isso porque é verdade. O cara é incompetente mesmo. É, então, esses bichos aqui, que esse daqui batia o pico ali dos prédios, quando ele ficava em pé de 2 patas, o bicho chegava naquela altura e os gigantes da era de Noé disse que eles eram do tamanho de montanha, assim, era algo que até os próprios entes caídos mandavam matar, porque os bichos não existe forma de sustentar uma criação dessa, era impossível, é algo terrível, até por os anjos caídos mesmo. Nem eles conseguiam aceitar isso, porque é impossível mesmo. Então, vou colocar aqui os Sirius agora. Vamos ver aqui. Esse é de 7 fica caindo. Espera um pouquinho. Sirius Brasil.
Vamos ver. Aqui, ó. Acelerando o futuro da ciência. Ai, ai. Acelerando o bonde para baixo, na minha opinião. Ou até a imagem que eles utilizam é semelhante à cerne dos estrangeiros. Aqui, ó, se você virar do lado ao contrário, tipo, aparece um 9 aqui, sabe? Ó, um círculo gigante e um 9. E você virar para cima é todos uns 6 aqui, sabe? Por que que os caras fariam um design desse? Não tem nenhum design melhor do que esse para fazer, tipo, é tudo a simbologia, né? Eu que sei é isso mesmo. E é pequeno comparado aos outros países, mas cada país tem os seus anjos caídos que estão lá e talvez até aprisionados, então o tamanho eu acho que reflete a entidade que poderia ser chamada, invocada por os portais que eles querem abrir, então não sei, né? Tipo, vai saber, ninguém vai pegar uma escavadeira e descobrir toda a verdade, mas no fim do mundo que tiver aqueles terremotos terríveis de rachar a terra como se fosse uma bolacha, vai ficar tudo exposto. Então, não importa o que eles fizerem agora, a verdade vai vir. Só que a humanidade paga pela sua ignorância, sabe? Eu mesmo, claro que eu sou ignorante, não sou gênio, hacker, por exemplo, mas tá aí a verdade, é só pesquisar um pouquinho. Um pouco, né? Não um pouquinho. Sirius Brasil. Deixa eu ver aqui. Qual que é uma outra informação válida? Deixa eu ver. Hum. Ah, um negócio que talvez sirva também é aquele filme The Thing, que é a coisa. Um filme muito famoso, principalmente o original. Desculpe o áudio que tá arriscando muito, mas é que a minha voz é baixa, só que o microfone aqui é meio estourado, mas vamos indo. É, a coisa. É, aham, é isso mesmo, deixa eu ver. Não, é a coisa. Deixa eu ver se é 2011 mesmo. Assim, a coisa. Então, esse monstro aqui, que os caras já fazem. Tipo, na Antártica. Foram investigar o que tinha na Antártica e já deu errado e já descobriu algo terrível. Por que que Deus teria é, congelado aquele local se tivesse algo bom lá? É que na época de Noé, na minha opinião, era a base militar dos anjos caídos. Então por isso que Deus fez o que fez e prendeu os bichão lá. Mas daí foram lá os idiotinhos e libertaram o bicho. E já deu tudo errado. Aqui nessa imagem aparece o bicho que na forma que eles conseguiram retirar da geleira é tipo um escorpião, e na Bíblia fala sobre escorpiões, né? Então o bicho parece um escorpião aracnídeo que fala. E quando ele finalmente tem aquela perfuração que deixa o bicho respirar, o bicho já ressuscita e já infecta ali, já começa a replicar e meio que devorar os caras por dentro e toda a feiura lá do filme, né? Mas eu aguento assistir o filme, até porque na vida real é muito pior do que isso. Assim, e agora que eu lembrei, tem um cara desconhecido aqui
no BitChute, que é o canal que eu mais procuro as coisas e também quando é coisa muito difícil encontrar, você tem que ir aqui no motor de pesquisa Yandex, só que é ponto .ru, que é Rússia, então não é a Yandex normal, é o ponto .ru, que é Rússia. E lá na Rússia os caras não estão nem aí, tipo, é, postam um monte de coisa mesmo, não estão nem aí. E se eu fosse japonês, eu pesquisaria em japonês, porque eu não tenho nenhum conhecimento japonês, então apesar disso eu acompanho muito anime, eu não tenho real conhecimento na língua japonesa, então não tem como eu ficar fazendo esse negócio aí que não vai dar certo meu só. Essa mulher aqui também serve. Essa mulher falou muito contra o que não deve ser tomado, sabe? Se vocês entendem. Canal aqui, esse aqui, o The Blood of Jesus Christ of Nazareth, que existia no YouTube, só que foi pro BitChute por causa da censura. E não sei quanto tempo meu canal vai durar ali, que eu já tomei um strike no primeiro vídeo que eu fiz o upload, que era das coisas que não deve ser tomada. E aqui é, é tudo em inglês, né? Pra quem não sabe inglês, acho que é condenado, porque os brasileiros não têm competência para falar do que interessa, sabe? Falando sinceramente, não é só estupidez, não. É verdade, sabe? E esse canal vale muito, ó, que é os zumbis e tudo que você. O que eu achei muito interessante falar dos dinossauros, para quem teve sonho de dinossauro vindo comer as pessoas, tudo. Na verdade, faz parte da criação dos anjos caídos e vão ser ressuscitados, assim. Dragão, dinossauro, tudo. E até o sonho que eu tive, as árvores estavam tentando matar os outros, né? As árvores mesmo, as raízes estavam vivas e queria esmagar o pessoal ali, só que na verdade no meu sonho era um gato que tava sendo enforcado, daí eu tirei o gato, sabe? Então, aqui é A Coisa, o filme 2011, não é essa imagenzinha que é errada aqui. Tudo censurado, você coloca o nome e os caras colocam uma coisa patética pra encher o saco. Ó, comédia, idiotas, cara. Daí você A Coisa 2011, ó, já parece um palhaço aqui, parece até. Ai, ai. É, os caras colocam tudo um nome semelhante para atrapalhar o original, sabe? Daqui esse canal aqui que não era pra me falar, mas vou falar, né? Que é todos os melhores que eu tenho aqui. Que eu já pesquisei até hoje. Deixa eu ver aqui o canal que eu quero achar que é o Zendope, que é todos em inglês, só que esse cara me impressionou porque o cara, bem dizer, fez um trabalho que eu nunca vi até hoje. Sei lá se todos que falam a verdade são retirados, né? Até morto. Então, digamos assim, o trabalho deles deve ser respeitado na medida do possível. Eu não notei nenhuma palavra cristã vindo do cara, mas em termos de competência, o cara merece o respeito, sabe? Ok, o Zendope, daí se você clicar aqui no zendope.com, o site não existe mais, o cara não faz nenhum upload mais. Eu não sei se o cara não desceu para baixo, sabe? Finalmente, porque o cara tá fazendo um trabalho de alta competência, então se os caras já se irritaram com ele, o cara não tá mais entre nós, sabe? Eu vou clicar aqui e ver se o canal realmente ainda foi retirado. Zendope.com. Vamos ver. Ai, ai. Domínio proibido. Ai, ai. Tá bom. Mas quando eu cliquei aqui para testar em outra data,
para trás, tinha dito site retirado, o site não existe. Então aqui está dizendo como domínio proibido, então só se eu ficasse utilizando aquele Tor, o navegador Tor para Deep Web, só que não adianta, na minha opinião, se é tão difícil encontrar a verdade, é bem capaz que você já pegue um vírus e daí já dá tudo errado, sabe? Mas se você for inteligente e souber e não tiver medo de perder computador, HD, então pode pesquisar o mais que você puder sobre esse cara que eu usei um dope. Não sei nem se o cara tá vivo ainda, sabe? É muito bom, o cara mais impressionante que eu vi até hoje, de tudo que eu pesquisei. O cara tá aqui no BitChute, ainda continua de pé, porque o cara meio que só um teórico, na opinião deles, né? Teórico inútil aí falando dos negócios. E ó, as visualizações do cara não dá nem 1000, é só 560, então. Tipo, o cara é um Zé Ninguém, quase que não o meu canal aqui, se alguém estiver escutando aí meu canal. Peço desculpa aí, mas ó, esse daqui que vale, ó. O The Anunnaki não, os Anunnakis agora. Só que os caras, esse Zendope aqui, eu acho que é um cara meio, como que eu posso dizer, esotérico. O cara não respeita nada, só faz uma investigação, digamos assim. Na minha opinião, eu nunca vi o cara, nem tentei conversar com o cara, até porque provavelmente o cara iria me tratar muito mal, porque o cara pensa um brasileiro, ainda por cima Zé Ninguém, e falar comigo, deve ser um troll. Eu vou já descer a porrada no cara e mandar o cara vazar daqui, tipo, o cara deve sofrer muito, sabe? Ou sequer tá vivo, cara. Dá que esses dois vídeos aconselho a baixarem, né? Enquanto tá disponível. E esse daqui que eu recomendo logo de cara o título em português é Eles não são alien, ou Isso não é alien. Então aqui as imagenzinhas que eu tenho que aprender a fazer, ó, essas imagenzinhas de introdução aqui, porque às vezes eu acho meio patético, tipo, só mentira, mas nesse caso aqui o cara não é mentira, não é verdade. Então eu vou dar um play aqui, vamos ver se não vou levar um strike de direitos autorais do cara aqui. As músicas meio estouradoras. Deixa eu passar aqui. Ver se eu acho que era do meu interesse mesmo. Cadê? É o cara que vai numa base. Aqui é sobre as sereias, mermaids, sirene. É aquela imagenzinha que eu mostrei lá no começo, só que aqui é desenhado realisticamente na visão dos caras, até porque eles se colocam na forma que condiz com a cultura. Então, dos japoneses, é aquelas mulheres super exóticas, e aqui é uma beleza condizente com a cultura local, sabe? É assim que funciona. Deixa eu passar aqui. Eles falam de tudo, sabe? Ó, que é do pé grande arrebentou a árvore, que só com a mão, imagina. Você lutar com um bicho desse aqui na porrada ou na faquinha, você não vai vencer. Foi mal, não vai mesmo. O filme do Rambo não funciona na vida real. Perdoe falar isso. Não vai dar certo. Aqui as imagens aqui, muita coisa arquivo editado, né? Ó, aqui é o UFO que fala que é um OVNI aqui no Brasil. Foi testado que passou por baixo do rio e já voa de volta para cima. Ó, vou aumentar um pouquinho aqui. Ó, imagine, chegou com tudo aqui e já passou pro outro lado. Se fosse um avião que tinha explodido aqui na hora.
Ó, eles estão achando que vão lutar com Deus com essa tecnologia. É, essa que é a verdade. Mas é nós que vamos mais sofrer com tudo isso por causa que nós não temos a... Ó, esse cara aqui é importante também, é o... esqueci o nome dele, é Schneider, alguma coisa assim. O cara falou muito na história dele que o cara levou um raio de um alien lá que abriu o cara aqui como se fosse um peixe, ele mesmo fala, e retirou alguns dedos dele. E no caso ele conseguiu derrotar os bichos no tiro mesmo, sei lá, de bereta, acho que naquela época. E matou os bichos, isso que é impressionante. Não sei se é Deus que dá poder e permite para não. Porque os bichos conseguiram matar um ser humano e esse cara aqui foi quase morto, mas matou alguns bichinhos, acho que é um ou dois, só no tirinho de bereta. Então, o cara aqui merece meu respeito, só que pegaram ele na vida real, sabe? Os assassinos do aluguel pegaram ele mesmo e desgraçaram o cara, sabe? Tomara que não tenha negado Deus na tortura, porque se ele conseguiu negar Deus na tortura, o cara não tá no céu mesmo. Imagina. Ó, assim, ó. A imagem forte aqui, ó. Ó. O cara ali, sei lá, tava no meio da floresta e daí viu um negócio esbranquiçado. Sei lá, isso daqui parece uma montagem 3D, mas eu entendo a representação que o cara quer fazer aqui. Aconselho vocês a baixarem, se puderem, quiser. Não sei se é aqui que o cara aqui foi macho aí pra querer dizer que assistiu muito Sobrenatural e daí já viu alguma coisa terrível ali, né? Eu faço uma pequena crítica que é o canal do Encarando Sobrenatural, cara, você não vai. Se você encontrar uma entidade, você vai ser morto, cara. Você não vai vencer, cara. A menos que você tivesse uma arma, como se posso dizer, abençoada, digamos assim. E daí sim, mas se não, só no tirinho ali, você não vai ganhar, cara. Eu aconselho a ninguém a pegar a câmera e sair aí brincando de sobrenatural, que você não vai aguentar as consequências. Te garanto isso 100%. Deixa eu ver aqui. Essa live aqui, live não, um vídeo extenso aqui era para mostrar os Nephilim. Deixa eu ver aqui, o Rob Esquiba aqui, que é um cara muito importante na minha opinião, mas eu fiquei sabendo que o cara se envergou pro mal nos seus últimos momentos, então tomara que não seja verdade. Ó, esse cara aqui falou muito. Acho que esse vídeo é o que mais interessa, mas na verdade ele faz vídeo sobre a época de Noé dos gigantes e das construções impossíveis que fizeram, talhando pedra pura. Como é que alguém vai talhar uma pedra se você pegar uma pedra e começar a talhar, você racha ela? Então, na minha opinião e na deles também, essa é uma tecnologia de laser super forte. É aquele deus sumério, deixa eu ver aqui. Sumerian Gods, deixa eu ver aqui. Sumerian Gods. É Deus? Deixa eu ver aqui. O canal do Humberto Woods fala, só que eu não gosto que o cara parece que tá debochando, não tá falando realmente. O cara também faz uns vídeos falando que não vá para a floresta, essas coisas. Aqui na, talvez essa pinha aqui, que é tipo uma pinha de pinheiro, de pinos que fala. É, talvez esse daqui seja o raio laser que os caras tinham. Eu não tenho como saber, né? Como é que eu vou saber disso? Mas talvez seja o cara aqui com as asinhas aqui e tudo.
enganando os caras com aparência condizente com a época, e aqui a pinha na mão do cara talvez seja aqui o raio laser ultra potente. Não sei, cara, mas talvez seja, né? Como é que alguém sem estar vivo na época vai saber? Mas tá aqui. Ah, tipo aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a Deus Dagon. Ai, ai, cara. Aqui, ó, Deus Dagon, aqui, ó, o chapéuzinho aqui, peixe do cara, Deus meu peixe. E aqui, ó, o chapéu do papão, o bicho papão. É, perdoa aí os católicos, mas é verdade, ó, aqui, ó. Tem até os olhinhos aqui, cara. Nossa. Aqui, ó, é verdade, o Papa é o Deus Dagon, cara. Meu Deus. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Agora, deixa eu colocar aqui o Papa, deixa eu ver. Ó, Pope Francis aqui que é inglês, deixa eu ver aqui. Não, ele não tá com a roupa de alta aqui. Ele não mostra de frente, mas. Nossa, mãe. Cadê aqui a roupa de alta patente que o cara usa? Deixa eu ver aqui. Ah, minha voz está começando a falhar já, mas não vou dar de uma de covarde aqui. Deixa eu ver aqui. Então, mas de lado aqui é o Deus Dagon, a boca de peixe em cima do cara ali. Deixa eu ver. Deixa eu lembrar do que era. Onde é que eu tinha parado. Essa, esse vídeo era sobre os Nefilim. Deixa eu ver aqui. Ah, pra quem é mais abrasileirado, assim, que não se importa com coisa japonesa, deixa eu ver que é o X-Men, né? É, acho que as pessoas que são talvez anti-desenho japonês, que tem algumas pessoas assim, ó. Os X-Men retratam bem aqui ó, os Nephilim, o que eles são, os poderes, tudo. Aqui, ó. Essa mulher aqui é um tipo de alien, na minha opinião, que eu também já tive um pouco de experiência, tipo reptiliana, tudo. E, e ela é bonita sem a forma alterada física, mas se ela quiser aparecer com uma forma diferente, enganar os pobres idiotas, ela consegue. Aqui o Wolverine, aqui, criação do exército, cara, é isso que conta na história dele. O professor Xavier, se não me engano, aqui o cara aleijado, mas tem uma força mental muito grande. É, e tudo o resto, né? Eu não, hoje em dia eu não consigo assistir porque meu coração não aguenta, mas é muita mentira, tipo, mentira que eu digo que os caras são do bem e tudo. Se você fosse um cara capturado pelo exército e conseguir escapar, eu entendo, mas os caras aqui usando o poder para o bem, eu acho que é quase impossível se você for modificado pelo exército, se você lutar pelo bem da humanidade é patético, cara. Não, acho que seria algo semelhante ao jogo Prototype, sabe? Que o cara sai descendo a porrer todo mundo, quer nem saber que não é aqui o jogo Prototype. É, game. O primeiro, eu até baixei, eu tenho o jogo aqui na minha Steam aqui. Só que o jogo tá carachando por causa dessa configuração que eu fiz aqui no kit chinês aqui. Acho que quebrou o jogo, cara. O jogo da Apple por causa do rebar lá que fala que eu fiz a modificação. Daí funciona para todos os jogos, mas para ele dá pau no jogo. Eu não sei o que tá vendo. Eu acho que é isso mesmo, mas eu não vou desfazer as configurações. Daí só por um jogo eu sei que o jogo é bom, mas daí desfazer as configurações, nossa. Capaz daí que sim que eu estragar a placa-mãe por causa da regravação de BIOS. Então o primeiro jogo daí sim o cara vai se vingar de todo mundo, ele não tá nem aí. Esse daqui eu acredito porque é realista, né? Se fosse capturado seria
dar flor pros caras. Claro que não, né? Então, pra quem curte uns joguinhos, esse jogo vale, só que ele tem uma certa violência excessiva, né? Mas ainda eu dou carta branca, digamos assim, porque é um jogo que retrata a brutalidade, né? Realista. Então, Rob Esquiba, eu aconselho, só que dizem que o cara se desviou nos últimos momentos. Então, deixa eu pensar. É, deixa eu ver umas imagens para acabar o vídeo, porque senão não vai ser impossível renderizar o vídeo no YouTube, porque a minha internet não aguenta. Deixa eu ver. É, o Rômulo Marasquim também fez muitos vídeos interessantes, mas o cara cambaleou demais e desandou tudo. Não tem, sabe? Ah, eu também ouvi que os Pokémon, na verdade, são todas entidades, sabe? Mas eu acho que eles vão vir com tudo pra cima das crianças quando eles puder, porque olha o tanto, cara, de possibilidade que eles têm, cara. Os artistas japoneses, eles têm as visões e tudo e fazem os pactos, na minha opinião. Eu não tenho como julgar os caras têm a cultura deles e, na opinião deles, eles estão demonstrando lealdade às suas entidades, então não tem o que fazer, né? Não sou Deus, né? Mas eu não concordo, mas não sou Deus também. Aqui, ó, o tanto de possibilidade que eles têm. Então tá aí, ó, que eles podem usar e é isso aí. Peço desculpa pelo som estourado, eu não vou continuar muito, porque eu acho que o vídeo não vai conseguir ser renderizado no YouTube. Então é isso aí. Abraço para todos que verem esse vídeo, se alguém ver ele, antes de excluir ele. E uma coisa que eu vou falar e que ninguém fala, que não tem coragem ou só é ignorante mesmo, que para você ser salvo você tem que crer e ser batizado. Eu falei nos vídeos anteriores ali que você tem que crer e ser batizado, mas não na igreja católica, por causa que eles fazem o batismo sem o seu consentimento. Você é um bebê, você não está escolhendo nada, você está sendo forçado a ser batizado, então esse batismo não conta, cara. Tem que ser batismo por conta própria e você tem que ter do seu próprio pensamento, as pessoas que estão escutando. Então é isso, querer ser batizado e se vocês estiverem ouvindo esse vídeo em qualquer época, espero que sirva para alguma coisa. Peço desculpa por não ser o cara mais inteligente que possa ter nascido aí. E antes de fechar o vídeo, eu acho que eu vou colocar aqui no Steve Quay, um cara útil, mas ele vende os conteúdos dele, então eu vou copiar aqui o nome dele aqui e colocar no BitChute, que é no Google e nos outros motor de pesquisa, eles já boicotam o cara logo de cara. Ó, vou colocar aqui Steve Coelho Gigantes, e daí vou apertar aqui pesquisar. Aqui tem aqui, ó. Só que tem um vídeo específico que ele fala que na batalha contra os gigantes tem que usar balas de cobre sólidas, não pode ser partícula, nem pó, nem laminado, tem que ser bala de cobre sólido e armas de cobre sólido. Então, como eu não tenho como testar e se for testar, você tem que preparar para não voltar vivo, né? Então aqui, ó, esse vídeo aqui 5 horas, cara. Isso sim, vale o teu tempo, só que é 5 horas, né? Se no meu caso eu ficava jogando os jogos e escutando ao mesmo tempo, então eu sei que os jogos também têm um certo peso espiritual, mas cada um tem a sua batalha e fazer o que é isso mesmo. Desejo o melhor para todos. Se alguém escutou esse vídeo, que você possa vencer o que vem pela frente
e que Deus faça a interferência para o nosso favor, porque senão a gente não vai aguentar. Então eu acho que no próximo vídeo que eu lançar eu vou falar sobre talvez assuntos básicos de sobrevivência ou um pouquinho mais sobre as armas ali do Steve Coelho, mas é simplesmente cobre sólido, não é laminado nem é, partículas, tem que ser cobre sólido, não pode esquecer disso. Então é isso e fico por aqui e eu acho que eu vou criar uma imagenzinha um pouco mais atraente. Também o título do vídeo mais atraente é porque eu não gosto de papo furado. Os caras que colocam imagem falsa e nomenclatura falsa eu não consigo, cara. Me dá até um negócio ruim pensar na mentira. Mas eu vou fazer algo um pouquinho melhor para tentar adquirir um pouco mais de visualização e não é por dinheiro, nada, não vou ganhar nada, mas espero que a recompensa seja a interferência de Deus a favor das pessoas. É isso, obrigado por ter escutado e que o próximo vídeo seja superior a esse para simplesmente fazer um trabalho razoável, porque os brasileiros eles decepcionam demais. É, obrigado. Opa, stop. Obrigado e até mais.